Olá, amados! Eu sou a pastora Narubi da Comunidade Batista Oceânica da Praia do Foguete, em Cabo Frio. E mais uma vez eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Algo que o Senhor colocou no meu coração e que eu quero dividir com vocês hoje, através dessa gravação desta mensagem, amém? Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua Palavra, por esta herança, Deus, por estes ensinamentos, ó Deus, que o Senhor deixou para nós. Obrigado, ó Deus, porque nós temos total confiança de que a Bíblia é a Tua Palavra, é a Tua boca falando conosco, ó Deus. Obrigado por isso em nome de Jesus. Ministra, Deus, os nossos corações, o meu coração neste momento, o coração dos meus irmãos, dos meus amigos, de todo aquele que estiver ouvindo esta mensagem. Derrama da Tua unção, Pai querido, em nome de Jesus. Visita cada um, onde quer que eles estejam ouvindo esta palavra, Pai, em nome de Jesus. Trazendo vida, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, Pai querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. O tema de hoje, queridos, a mensagem de hoje traz o tema O Poder Transformador de Jesus Cristo. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Se você ainda não pegou, dá um pause, pega a sua Bíblia para você acompanhar a mensagem de hoje, né, na sua Bíblia, porque é muito bom a gente ter a Bíblia em mãos, porque você pode grifar, você pode fazer anotações, você pode escrever o que o Senhor falou com você neste momento, amém? Então, se você não pegou, pegue a sua Bíblia. Vamos hoje abrir no texto de Isaías, capítulo 41. O texto que nós vamos ler hoje é um dos textos em Isaías que nos traz uma grande esperança, porque retrata uma visão espetacular do poder e da provisão de Deus, amém? Então, abre sua Bíblia em Isaías, capítulo 41, nós vamos ler do verso 10 ao 20. Vamos lá. O Senhor diz: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou força e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Todos os seus inimigos serão derrotados e humilhados. Todos os que lutam contra vocês serão destruídos e morrerão. Se vocês procurarem os seus inimigos, não os acharão, pois todos eles terão desaparecido. Eu, o Senhor, o Deus de vocês, eu os asseguro pela mão e lhes digo: não fiquem com medo, pois eu os ajudo. O Senhor diz ao seu povo: você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o Santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Farei com que você seja uma máquina de debulhar trigo que tem pontas de ferro novas e afiadas. Você passará sobre os montes, eles virarão pó e as montanhas ficarão como palha. Você os jogará para cima, o vento os levará e a ventania os espalhará. Então você ficará alegre, porque eu, o Senhor, sou o seu Deus, e você louvará a mim, o Santo Deus de Israel. Quando o meu povo, pobre e necessitado, procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Farei com que brotem fontes nos vales e com que rios corram pelas montanhas onde não há plantas. Farei com que os desertos virem lagos e com que nas terras secas haja muitos poços. Plantarei árvores no deserto, cedros, acácias, murtas e oliveiras. Nas terras secas farei crescer pinheiros junto com os imbros e ciprestes. Todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem
e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, que texto profundo. Eu vou ler novamente o verso 10, que está escrito assim: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. Aleluia! Deus realmente nos conhece e se importa conosco, amados. No capítulo anterior, Isaías 40, o povo estava se queixando com Deus porque eles estavam sofrendo. Mas, queridos, por que eles estavam sofrendo? Será que Deus, que chama cada estrela pelo nome, havia esquecido deles? Amados, o povo estava sofrendo porque eles ignoraram Deus. O povo estava sofrendo porque eles viraram as costas para Deus. Esqueceram de Deus e dos atos de Deus. Esqueceram que as suas gerações anteriores haviam sido libertadas da escravidão do Egito. Esqueceram de tudo aquilo que eles haviam ouvido sobre o sustento, sobre a provisão, sobre a proteção que o povo recebeu no deserto. Então Deus havia simplesmente deixado que eles vivessem as consequências de suas próprias escolhas, entende? E aí nós ficamos cansados, desanimados, preocupados, ansiosos, com medo, apavorados e totalmente tomados por nossa humanidade, sentimos-nos feridos e muitas vezes, amados, até com raiva, indignados. E por isso pensamos que Deus seria capaz de nos punir com os mesmos sentimentos que nós temos. O tempo todo nós tentamos humanizar Deus ao nosso nível, não é mesmo, amados? Mas ouça uma coisa: Deus não se cansa, Deus não desiste e Deus não se vinga de nós. Nosso Deus, queridos, é compassivo e amoroso. Veja o verso 17, vamos ler. Quando o meu povo, pobre e necessitado, procurar água e não encontrar, quando a boca deles estiver seca de sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. O povo de Deus, queridos, estava vivendo momentos muito difíceis. E esses versos retratam então o estado em que eles se encontravam, como pessoas sedentas em um deserto, perdidos, confusos, buscando desesperadamente água e refrigério, mas sem encontrar nada. O deserto é isso, né? Representa o retrato dos sofrimentos, das adversidades da vida. Quando nós estamos enfrentando dificuldade, a gente não costuma dizer, nossa, estou passando pelo deserto, não é isso que a gente fala? Quando a gente está passando um momento muito difícil, estou passando, né, por um deserto, né, por terras secas. Imagina um deserto. Imagina como é que é. Vivencia aí na sua mente. Um lugar que parece assim enorme, sem fim, né? Um calor insuportável, a terra seca demais. No deserto não tem rio, não tem fontes, no deserto não tem sinais de vida. Então, quando o povo de Deus se encontrou numa posição de humildade, pobres, necessitados, né, como o texto diz, ou seja, percebendo que necessitavam do agir de Deus em suas vidas. Então, queridos, foi neste momento quando eles experimentaram o poder transformador do Deus misericordioso.
Ah, Narubi, mas então eu preciso estar no fundo do poço para Deus me ajudar? Não, queridos. O que estamos querendo dizer, segundo o texto, é que você precisa estar numa posição de completa confiança e dependência de Deus, seja qual for a situação que você esteja passando. E infelizmente, muitas pessoas chegam nesta posição de total dependência de Deus quando já estão no fundo do poço, entende? Muitas vezes teimamos, lutamos, desobedecemos, queremos fazer as coisas do nosso jeito, com as nossas próprias forças, queremos agir do nosso próprio modo, e aí quando nós já fizemos tudo o que nós podíamos, quando nós não temos mais recursos, ou quando nós estamos enfrentando uma situação que foge do nosso controle, então costumamos dizer, né, Deus, só me resta o Senhor. Não é assim, queridos? Quantas vezes você já disse isso? Deus, agora só me resta a Ti. Dizemos isso, queridos, quando nós já tentamos de tudo do nosso jeito. É verdade que cada geração se vê envolvida em seus próprios problemas. Mas escute uma coisa, o plano de Deus abrange todas as gerações. Ele é o único capaz de ver claramente o que aconteceu há 100 anos atrás e o que acontecerá no próximo século. Então, quando você estiver preocupado com o futuro, quando você estiver com medo, converse com Deus, pois Ele conhece as gerações futuras tão bem quanto as gerações passadas. Então, não importa o quão longe é o deserto onde você está, Deus estará perto de você se você o chamar. Deus promete, queridos, que vai responder aos seus filhos. Porém, isso demanda que admitamos que somos necessitados e que nós mesmos não podemos fazer nada, uma vez que somos incapazes de controlar a nossa própria vida sem o Senhor. A verdade, queridos, é que muitas pessoas levam tempo para perceber isso. E então continuam vivendo suas vidas independentemente de Deus, procurando água no deserto, ou seja, procurando resolver as demandas da vida sem depender de Deus. Mas por causa da infinita misericórdia e por causa do amor infinito de Deus, ao clamarmos, Ele nos atende. Está escrito isso no verso 17. Eu, o Senhor, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Às vezes, nós esquecemos o quanto Deus está tão perto. Contudo, Deus está sempre pronto, amados, para restaurar o nosso relacionamento de amor com Ele. Os israelitas, o povo de Deus, eles tiveram sim muitos momentos de rebelião, de desobediência, mas quando este povo reconhecia os seus pecados, se arrependia, se voltava para Deus, Deus respondia com sinais de cuidado, com a sua presença, com seu grande poder e amor. E então Deus disse, verso 18, farei com que brotem fontes nos vales e com que rios corram pelas montanhas onde não há plantas. Farei com que os desertos virem lagos e com que nas terras secas haja muitos poços. Plantarei árvores no deserto. Deus, queridos, é um Deus de ação, não apenas com palavras. Deus demonstra o seu amor com ações de amor. E isso é incontestável quando reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz por nós.
diante de tudo que está acontecendo, né? No nosso país e no mundo, pode até parecer que Deus não está fazendo nada, pode até parecer que Deus não está no controle, queridos, mas certamente Ele está se preparando para transformar o deserto em lago, e o momento de esperar Deus, escute isso, é o momento em que Deus está trabalhando a circunstância. Entendem, amados? Você deve confiar nisso, nos propósitos de Deus, a despeito do que possa parecer aos nossos olhos. Deus sabe de todas as coisas, não há nada que Ele não saiba. Mas o Senhor Deus diz, veja em Isaías 55, o Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Confiar nisso, queridos, confiar plenamente em Deus, representa uma paciente expectativa de que Deus cumprirá as promessas de sua palavra e nos fortalecerá para superarmos as dificuldades da vida. Nossas circunstâncias podem parecer muito difíceis, impossíveis, sem saída, sem esperança, mas quando você se volta para Deus, Ele é totalmente capaz de mudar o quadro. Deus sempre pode mudar o quadro, amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Porque não existe situação que Deus não possa mudar. A palavra de Deus, amados, revela isso o tempo todo. O quadro era povo sedento, deserto, terras secas. Mas quando Deus se envolveu, houve mudança no quadro e então surgiram águas, rios, plantas, vida. Todo o povo de Israel estava sofrendo as consequências dos seus pecados, das suas atitudes, das suas escolhas. Porém, uma vez que eles colocaram a sua esperança na bondade e na fidelidade do Senhor, eles receberam dele livramento, restauração e suas bênçãos, pois eles confiaram no Senhor. Os recursos de Deus, queridos, são ilimitados. As soluções de Deus para os nossos problemas não são limitados pelas circunstâncias, por poderes, por influências de outras pessoas, não. O poder de Deus é maior do que a opinião ou do que o diagnóstico de um médico. O poder de Deus é maior do que a crise econômica e política do Brasil. O poder de Deus é maior do que qualquer força ou autoridade, amados. E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Por isso devemos confiar no Senhor, com esperança e com ótimas expectativas, pois Ele te ama, Ele é fiel, bondoso, poderoso e Ele sempre lhe dará um novo dia, renovando as suas forças e a sua esperança. Glória a Deus. Interessante olhar para este texto, queridos. Vamos ler o verso 18 novamente. Olha o que ele diz: farei com que brotem fontes nos vales e com que rios corram pelas montanhas onde não há plantas. Farei com que desertos virem lagos e com que nas terras secas hajam muitos poços. Amados, preste atenção. Talvez uma fonte, um rio fosse necessário, mas Deus promete muito mais. Note que as palavras estão no plural: fontes, rios, lagos, muitos poços. Este é o nosso Deus, aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou até pensamos.
possamos. É isso, amados. Deus é especialista em transformações. A Bíblia é um registro de muitas transformações que Deus fez. Deus transformou água em vinho, Deus transformou doença em saúde, tempestade e mar revolto em águas tranquilas, 5 pães e 2 peixinhos e milhares de pães e peixes. Um homem chamado Paulo, que era arrogante e tinha um coração duro, e um servo do Senhor. É isso. Deus é especialista em transformações. E Ele diz que fará com que rios corram pelas montanhas, onde não há plantas, não é isso que o texto diz? Com que desertos virem lagos e com que terras secas haja muitos poços. Não é verdade, amados, que rios são fontes de vida? Um rio traz vida onde ele passa. E Jesus é o nosso rio da vida. Porque Jesus pode, queridos, curar um coração ferido. Jesus pode curar você de uma doença física. Jesus pode restaurar seus relacionamentos, restaurar suas finanças. Jesus pode, amados, colocar um cântico no coração de uma pessoa novamente, de um pai ou uma mãe que perdeu o seu filho, de um esposo ou um marido que perdeu seu cônjuge, de um filho que perdeu seus pais. Jesus pode. Ainda que os sofrimentos da vida, as decepções e as perdas lhe tiraram toda a esperança, Deus diz que Ele pode transformar o deserto num lago. Então não desista. Não desista de acreditar em transformações. Deus é especialista nisso. Através deste texto, queridos, o Senhor nos leva a olhar para Ele, a olhar para o que Ele pode fazer com um deserto seco. E Ele diz no verso 19 o que Ele pode fazer. Olha só o que Ele diz: plantarei árvores no deserto, cedros, acácias, murtas e oliveiras. Nas terras secas farei crescer pinheiros junto com os zimbros e ciprestes. Glória a Deus! O deserto, queridos, quente e seco, virou um lugar de cores variadas, de novas fragrâncias, folhas, frutas, flores, fornecimento de alimentos, sombra, abrigo para os animais, ninho para os pássaros. Deus é aquele que pode fazer frutificar. Deus é aquele que faz multiplicar. Deus é aquele que traz saúde para os doentes, libertação ao cativo, esperança ao aflito. Todos verão, veja no verso 20 o que lemos, todos verão o que aconteceu e ficarão sabendo que fui eu, o Senhor, quem fez isso. Todos pensarão bem e entenderão que tudo isso foi feito pelo Santo Deus de Israel. Quando Deus transforma uma vida, amados, quando Deus cura um doente, renova um coração aflito, traz recursos e provisão para os necessitados, o mundo torna-se testemunha do que Ele faz. Sabe, amados, viver em nosso mundo pode ser como caminhar no deserto. E se não encontrarmos água, vamos morrer. Mas Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Nós precisamos de Jesus Cristo, queridos, a água da vida, para nos salvar e nos dar uma nova vida. Se você deseja essa água da vida, se você deseja que essa água da vida seja jorrada sobre a sua vida, sua casa, sua família,
Se você deseja colocar a sua vida nas mãos do Senhor, confiando no seu poder transformador, como um ato de fé, comunique isso a Deus através dessa oração. Vamos fazer essa oração, queridos. Orem comigo. Senhor Jesus, obrigado por teres me criado e me amado, mesmo quando eu te ignorava e fazia a minha própria vontade. Eu sei que preciso de ti em minha vida e eu sinto muito pelos pecados que cometi. Eu peço que tu me perdoas e me ajude a andar de acordo com a tua vontade. Obrigado por teres morrido na cruz por mim. Por favor, ajude-me a entender isso melhor. Eu quero fazer um compromisso de te seguir e obedecer a tua palavra. Senhor Jesus, entre em minha vida. Me faz uma nova pessoa, uma pessoa nova, diferente. Eu aceito o presente da salvação que é dado por ti. Ajude-me a crescer como um cristão. Amém. Quando nós, queridos, conhecemos a Deus e vivemos em harmonia com os seus propósitos, com a sua vontade para as nossas vidas, isso produz tremendos benefícios. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar juntos, louvando ao Senhor através dessa canção. Continue falando com o Senhor através desse louvor. Amém? Fiquem na paz e no amor de Jesus. Tenham uma semana abençoada. Tchau. Até semana que vem. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Só tu. Existe um rio.